Estarei sempre pensando em você, profundamente pensando em você. E mesmo estando fisicamente longe, você está firmemente guardado no meu coração, e lá você sempre, sempre estará. Até que nos encontremos novamente um dia em um futuro próximo. Estarei pensando em você, em você, em você, com todo o meu carinho e afeto. Estarei orando por você, sim, estarei orando por você com todo o meu coração. Traga todas as suas mais profundas esperanças e seus mais belos sonhos para que eles se realizem plenamente e se concretizem. E, se porventura vier alguma tempestade forte e desafiadora, eu sei que o sol vai brilhar de novo, radiante e glorioso, porque estarei orando incessantemente por você, ó, sempre. E se, porventura, você se deparar com alguns problemas ou desafios inesperados, veja bem, nunca, em hipótese alguma, permita que essas dificuldades o derrubem ou desanimem. Apenas lembre-se, sempre mantenha em mente que o amigo de Deus, aquele que está sempre ao seu lado, está constantemente por perto, oferecendo apoio e conforto. Ah, e mais uma coisa muito importante. E eu espero que amanhã ele sempre te faça um bem se houver uma dor no seu coração. Não tenha medo de me contar tudo. Estarei pensando em você com muito carinho e afeição. Estarei pensando em você com grande expectativa e alegria, e a cada dia que passa, a vontade de te encontrar só aumenta. E quando eu voltar, bem, com certeza vou querer te ver de novo, meu amigo muito querido, e mal posso esperar para que esse momento chegue. Estarei orando por você, venha. Estarei orando por você, Eu estarei procurando por você com grande expectativa e um desejo profundo. Eu só quero estar com você, ao seu lado, desfrutando de cada momento. Eu estive pensando muito e profundamente em você, sim. Sempre estarei pensando em você com grande carinho e continuarei a fazê-lo. Não consigo tirar você da minha cabeça. Estou pensando em você o tempo todo, pensando em você. Eu estarei sempre pensando em você. Escute, eu posso tirar você da minha mente. Eu também. Eu continuo pensando em você o tempo todo. Pensando em você, devo estar pensando. Ei, Baço, rebaca, inferno, eu estarei. Não posso te pegar o tempo todo, pensando em você. Sim, estarei pensando em você. eu não consigo tirar você da minha mente. Eu continuo pensando em você o tempo todo. Pensando em você, sim, eu sou filho seu. Eu não consigo tirar você da minha mente. Eu vou continuar pensando em você o tempo todo. Pensando em você, eu estarei pensando em você sempre. Não consigo tirar você da minha cabeça pensando em você, pensando em você, pensando em você o tempo todo eu estarei pensando em você. Aleluia. Olá. Estarei pensando em você
estarei rezando por você. Não consigo tirar você da minha cabeça. Eu te disse isso. O que? Isso era amor. Eu te disse, não é? Não consigo tirar você da minha cabeça. Pensando em você o tempo todo. Quantos vão amar a Deus? Quero que vocês sejam amantes de Deus. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Romanos 12:1 rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que são as vossas obrigações racionais de serviço. Tudo bem, é sua obrigação ser absolutamente razoável com Deus, de fato. Certo, não é mesmo? É claro. Quando alguém realmente ama você até um certo ponto, ou seja, com uma profundidade e intensidade específicas, uma resposta que é verdadeiramente razoável e apropriada é o que se espera naturalmente. E eu diria a você que a única resposta razoável para alguém que lhe dá a vida é RLT, break time igual 0.5 SFGT, tudo bem. É devolver sua vida à pessoa. Há muitas pessoas que amei e que não me amaram de volta. Se eu entregar meu coração a você, acho que existe uma música assim. O que você fará com se eu te amo? Como você vai me tratar? Tudo bem. Então, pessoal, precisamos ser razoáveis agora. Ser razoável significa dar algo que faça sentido e que não seja nem de mais nem de menos. Você entendeu? Agora, o que Deus fez por nós é extremo. Ele deu seu filho, seu único filho. Sabe, à medida que você cresce, você entende melhor certas escrituras. Como B. Quando eu era mais jovem e lia a Bíblia e via, tinha uma mulher que levou seu filho ao Senhor e disse, meu Senhor, meu filho está com epilepsia ou convulsões. Isso acontece. Aí veio outra pessoa. Jairo veio com sua filha. Um centurião veio com um servo. Eu não entendia todas essas histórias até ter filhos. Quando tive filhos, entendi por que as pessoas trazem seus filhos e que, mesmo como em uma cruzada, o problema das pessoas são seus filhos. Eles têm. Você não entenderia. Então, para Deus ter um filho único e unigênito, e libertar seu filho único e unigênito para vir e morrer uma morte tão cruel nas mãos de pessoas verdadeiramente más, senhoras e senhores, deve haver alguma resposta razoável e profunda. Ok, portanto, a Bíblia diz, apresentem os seus corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Então, seu corpo deve ser apresentado corretamente. Agora, seu corpo ou sua carne é uma mala de viagem por causa da maneira como ela é. Mas Deus quer que você apresente seu corpo, certo? Como um sacrifício vivo e sofredor, que nunca morre até que tudo acabe. Porque quando você é jovem, você tem certos desejos. Quando você cresce, seus desejos ainda estarão lá. Eles podem ser modificados e outros novos virão. E Deus quer que você seja santo e então aceitável a Deus, como você é, aceitável a Deus. Então os cristãos devem estar prontos para sacrificar. Sacrifício significa sofrer.
Não existe cristianismo razoável sem um sacrifício razoável. Agora, por que o sacrifício não está sendo ensinado? Não há poder na igreja. Sem sacrificar a si mesmo, não haverá poder. Quando um sacrifício é feito, isso leva a pregação e o ministério para outro nível. Porque é espiritual sacrificar. Quando você é mais jovem, a maior parte do seu sacrifício tem a ver com o seu corpo, por causa dos desejos. Sim, você tem muitos desejos sexuais e desejos de amor. Uma garota sente desejo, mas não é desejo de verdade. Quando você se casa, percebe que não sente desejo por sexo. Quando você não é casada, acha que quer sexo. Mas depois que você se casa, percebe que só queria amor ou segurança. Era uma carência que seguia para ter um homem. Entende? Sim, mas não é sexo que você está buscando. Você pode perguntar para todas as mulheres casadas se elas têm desejo de fazer sexo. Nós temos elas na igreja. Passam-se muitos anos e elas nem fazem sexo. Não se deixe enganar. Seus irmãos e irmãs também. Mas você vai perceber que, se continuar pulando de garoto em garoto, de amor em amor, só vai rir agora. No final, você acaba se tornando uma fornicadora miserável. Então você precisa apresentar seu corpo e sofrer. Agora eu quero te dizer, sem sofrimento, como cristão e se controlando, você não pode oferecer a Deus um serviço razoável. Não é razoável. Servir a Deus sem sofrimento é irracional. Tem que haver sofrimento. Se eu viesse a você com amor, e quando te amei, te dei parte do meu tempo, e você não está disposto a me dar tempo, então isso não é razoável, porque você não fez. Tudo que eu te dei, você não me devolveu. E o que Deus nos deu foi um sacrifício. Então você também precisa vir com algum sacrifício. Então eu estou te dizendo, sabe, o cristianismo começa quando você é jovem. E o que você faz no começo vai te acompanhar pelo resto da sua vida cristã. Se você deixar sua carne, certo, fazer o que quiser, seu corpo fazer o que quiser. Infelizmente, existe um aspecto muito infeliz sobre a carne que as pessoas não percebem. Que a carne é algo que desenvolve gostos por certas coisas. E esses gostos são difíceis de largar. Quando você já está formado, vou te dar um exemplo, como a comida. Quando você encontra um homem branco e ele te oferece aquela comida sem sal, sem graça, para ele é a comida mais gostosa, sem molho de tomate, sem nenhum tempero apimentado, nada disso. Essa é a comida boa para ele. Quando você chega com sua comida, com seu banu, eles nunca viram isso antes. Você chega com seu full, eles nunca viram isso antes. Uma comida que é batida antes de comer. Sim. Eles nunca viram sua sopa de amendoim ou seu palmia. Eles não conseguem nem imaginar. Sopa iogogô, sopa ao bono e o seu quê? Eu agoosei, aquele tipo chamado assim. Eles aparecem, mas estou te dizendo, eu conheço uma irmã, ela viajou, então quando ela voltou, ela não comeu porque não tinha abano disponível para ela naquele momento. Quiabo, não suporta pão.
Ela não suporta arroz. Não, não. Nada de sanduíches agora. E quando você anda de avião, você descobre que eles vão te dar a maneira como um homem branco come, como a comida é servida em um avião. Sim, você prepara seu avião e serve sua comida. Basta seu avião e servir comida. Você está me ouvindo? Vocês parecem um pouco distantes. Chegue mais perto. Vou lhe mostrar uma linha. Glória a Deus. Sua carne tem que conhecer um homem nigeriano a quem você não está dando sopa. E o que mais? E o que mais? Dedicaico. O quê? Vedu. O que? Benzi Beasiri. Beasiri. Você desenvolveu o gosto por isso desde a infância. Isso não é pecado. E você ficará com ela para sempre, até morrer. Não é fácil que isso desapareça. Eles podem te levar para casar. Você dirá, só quero meu ovo. Ei, Senhor, preciso do meu delicioso egberiri com a mala. Por favor. É um gosto que você aprendeu. É por isso que quando você lê esse versículo, você pode pensar, Deus, mais tarde eu mudarei. Mais tarde eu vou mudar. E até lá eu vou me estabelecer e vou mudar. Você já desenvolveu um gosto pelo banco ogozu, como bano e ok. Sopa de quiabo, sim. Quando eu era criança, nunca comi banu. Uma sopa de quiabo, não. Porque meu pai não comia nada disso. Eu conhecia bem o ensopado de quiabo. GN, ensopado de ouro, sim. Não é sopa de quiabo, sim. Então, quando eu cresci e vi o que é isso, e eu vi que era o favorito maravilhoso de alguém. E quando vejo isso, não consigo comer. Olho e digo, tá, estou satisfeito. Porque minha carne já desenvolveu seus sabores. E quando menciono determinada comida aqui, você não sabe o que é. Sim, se eu disser isso agora, você não saberá o que é. Não direi algumas. Apenas um. Sim. Você está ouvindo? Minha carne já desenvolveu o sabor. Então agora esse é apenas um dos apetites da sua carne. E não tem muito. Se o seu apetite é comer muito, 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 esse apetite de simplesmente comer tudo o que puder, quando puder, pode te transformar em uma pessoa gorda mais tarde. E você encontra uma grande dificuldade para reduzir. Esse é um dos seus apetites. O outro apetite perigoso é o sexo. Sim. Se você desenvolver o gosto pela masturbação, masturba de manhã, masturba de noite, masturba o tempo todo, você está desenvolvendo um gosto por alguma coisa.
Você vai perceber mais tarde que sua carne aprendeu algo que ela conhece, está acostumada e gosta. Então você vê que isso pode te acompanhar por toda a sua vida e ministério. E você vai ficar se perguntando de onde isso veio? Porque quando Deus te disse, ainda jovem, apresente seu corpo como um sacrifício vivo, ou seja, apresente seu corpo para sofrer. Você diz, sem sofrimento na minha vida, sem sofrimento na minha vida. Você não quer sofrer de jeito nenhum na sua vida. Isso vai te custar muito caro. Isso aqui é pequeno comparado às outras coisas que você vai lutar mais para frente. Estou te dizendo, quando você encontra alguém que não tem gosto por masturbação e alguém que tem gosto por masturbação, você pensaria que um não é assim e o outro é assim. Mas a única diferença é que esse aqui não desenvolveu isso. Ele não ficou experimentando. Então ele não sabe, não percebe. Tem uma coisa legal. Se até mesmo uma pessoa tem que ir ao hospital para se masturbar, às vezes é preciso fazer isso para produzir uma amostra de esperma. Sim, se alguém tiver que fazer isso, a pessoa terá dificuldade, mesmo sem saber como fazer. E não é algo que se faça facilmente. É algo muito importante. Então é como se fossem duas pessoas diferentes. Mas quando dizem para apresentar seu corpo, é como se fosse a mídia. Eu sou sábio. Eu sei o que estou fazendo. Então, está na Bíblia que isso ainda é errado? Ele disse, ok. Então não está na Bíblia. Então, tanto faz. Então você está fazendo o que quiser fazer. Você está desenvolvendo um gosto pela pornografia. Se você não aprender a apresentar seu corpo, sacrificar, apresentar seu corpo a Deus, apresentar seu corpo como um sacrifício, como se estivesse sendo cortado. Está me atingindo. Ele está me atingindo. É isso que se espera que você faça. Não pense que o casamento vai tirar isso de você. Não vai. O casamento não seca esses desejos, esses gostos. Você desenvolveu um gosto, então não vai ressecar. Sim. Então agora é o momento em que Deus está dizendo, apresente seu corpo, viva a vida. Passe pelo sofrimento de eliminar a pornografia da sua vida pessoal. Não sei se você está entendendo a mensagem que estou pregando. Sim, não pense isso. Bem, pornografia não está na Bíblia. E isso e um ou dois. Não é uma boa maneira de pensar. Você precisa pensar diferente. E você precisa saber que desenvolveu o gosto por algo que você até precisa assistir para se sentir normal. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Por que você ficou quieto? Não, eu não entendo. Você está desenvolvendo um gosto ruim do qual não vai gostar. Você sabe quando as pessoas vão começar a brigar por vocês que ainda não tiveram filhos? Quando você dá à luz. Você tem um bebê, não deixe. O bebê fica gordo. No primeiro ano, a gordura de uma criança é determinada pela gordura e pelo tamanho que ela cresce. Dentro do primeiro ano, ela desenvolve todo o potencial de tecido adiposo que vai se desenvolver de novo depois e depois volta ao normal. Então, veja, a criança tem 2 anos. Ela fica magra, mas é a gordura do primeiro ano que vai ser reutilizada. Sim. Sim, então você deu para a pessoa aquilo que algumas pessoas pensam. Eu estou bem, meu. Poder de estar bem. É fofinho ou gordinho. E isso será o futuro da criança. Sim, acho que se chama tecido adiposo marrom ou algo assim. Mas tem algo que você desenvolve e depois é justamente o que volta mais tarde. Então, o gosto.
Sim, alguns de vocês foram bebês gordinhos. A fofura está voltando. Se você olhar sua foto de bebê, era enorme. Sua mãe achava que estava alimentando o bebê dela para ser muito saudável, sem saber que estava carregando a criança para megawatts futuros. Se você não está sofrendo, você não é um bom cristão. Eu disse, se você não está sofrendo, você não é um bom cristão. Eu disse, se você não está sofrendo, você não é um bom cristão. Olhe para isso. Apresente seu corpo como um sacrifício vivo, que nunca morrerá, santo ou especial e aceitável a Deus. Isso é razoável. Isso é ser razoável. É obrigação dos cristãos serem razoáveis com Deus, ou seja, apresentar seus corpos como sacrifício. Pornografia no seu celular nunca deveria chegar ao seu telefone. Mas veja bem, não estou dizendo isso por causa de hoje. Honestamente, não há nenhuma escritura que diga que você não deve assistir. O gosto que você está desenvolvendo, bodenana. Veja, o próximo gosto é um gosto pela fornicação, como um gosto por garotas. Ah, essa menina morena é como a outra menina morena que eu tenho. Sim, essa garota negra é como a outra negra. Esta feira é como aquela. Quando você vê garotas, é como se estivesse vendo bolas de quinquim, sabe? Essa é. Eu posso comprar essa é boa, você pode sentir o gosto. Você não pode fazer nada macio em um bom W. Este é fresco, quimcaqueque fresco. Não é uma coisa boa. Estou te dizendo, você pensa que está só ficando com garotas e andando por aí como se fosse o garanhão da cidade, pulando de garota em garota. Mas quando tudo acaba, você vê que agora desenvolveu um gosto. Quando você vê algo se mexendo em um esboço, suas papilas gustativas são ativadas. Não é uma coisa boa. Não é uma coisa boa. Estou te dizendo que, ao não apresentar seu corpo como sacrifício, você acabou cedendo a algo. É igual ao bom. Na Nigéria, trouxeram bônus. Não consigo comer. Estou satisfeito. Você não pode me obrigar. Eu disse que estou satisfeito. Sim, eu disse que estou satisfeito. Eu não desenvolvi esse gosto. Eu não desenvolvi esse gosto. Sim, e você desenvolveu o gosto de que, quando vê alguém andando por aí, qualquer garota, ela tem que ficar sob o seu domínio. É o gosto que você desenvolveu. Isso não é uma coisa boa. Isso não é uma coisa boa. Se você é uma garota e desenvolve gosto por meninos, dormindo com um,
dormindo com outro. Ah, o cara lá de casa. Só fiz com ele 2 vezes. Meu primo. Aconteceu 3 vezes. O baba. Aconteceu apenas uma vez com o baba. 2 rodadas em 1 hora. A grande maioria das suas primas, a irmã da sua mãe, realmente pensou que ela estava levando os seus filhos para a casa dos filhos da irmã e os deixou por lá. ILT break time igual 0.5 SFGT. E, sem que você tivesse qualquer conhecimento disso, você estava lá, realmente, e estava fazendo todas essas coisas muito importantes. E agora você pegou o gosto e estou te dizendo que não é só o que você chama, é o gosto, entende? Tenta lembrar do que estou dizendo. É como o caldo de ogbono. Você vê quando olha para ele. Mas outra pessoa vai olhar e dizer, tá, o que é isso? Estou satisfeito. Então existem 2 tipos de meninos. Um vai olhar para isso e dizer, estou satisfeito. O outro vai olhar, tipo, para outra pessoa passando. O que você está olhando? Então apresente seu corpo. Aprendam isso, meninas. Quando você fica largada, se acostuma a deitar em qualquer lugar. Sim, deitando em qualquer lugar. Um pouco aqui, um pouco ali, um aborto aqui e segue em frente ali. Sim. Um dia perguntei a um pastor, falei, pastor, qual é o seu maior problema no casamento? Perguntei, qual é o seu maior problema no casamento? Agora você ficou quieto. Qual é o seu maior problema no casamento? Ele me disse, eu só tenho um problema. Eu perguntei, qual é o problema? Ele disse, toda vez que viajo, não tenho certeza se minha esposa está sendo fiel. Eu perguntei, por quê? Ele disse, porque era assim que ela era antes de nos casarmos. Esse meu problema, quando viajo não tenho certeza, e tem gente. Você nunca sabe. É isso. Se você é assim, vai ter problema. Você transa com a recepcionista do seu trabalho, transa com a secretária, transa com os professores, transa com suas tias. Elas vão aparecer vestidas. Você vai despir elas, vai criar gosto por esse tipo de coisa. Não tem nada do que estou dizendo que seja brincadeira ou que seja um exemplo fora do contexto. Então, quando você faz isso, terá dificuldades mais tarde. Eu estava conversando com uma irmã que se casou com um irmão que tinha desenvolvido esse gosto. Ela disse, meu marido, onde quer que esteja, se tem mulheres por perto, isso aparece, mas só depois, porque com o tempo tudo apareceu. Então, depois de parar, eu estava fazendo, pare com isso. Em nome de Jesus, amém. Mas eu fiz. Então, no aconselhamento final, eu disse à irmã, você tem que aceitar que assim seu marido age, ele pode dormir com qualquer pessoa.
Essas são as únicas opções, porque essa é a realidade. E como você casa numa situação dessas? Caso ele volte com HIV, você tem que pensar nos remédios anti-HIV e usar isso por um tempo. Sua morte vai ser adiada. Essas são as únicas possibilidades. Ou você sai do casamento. Não é fácil sair. As pessoas não saem facilmente. Casamento não é fácil de largar por muitos motivos. Eu não posso entrar nesse assunto, mas não é fácil sair de um casamento. Não saem dos casamentos. Você pode não saber, tanto meninos quanto meninas. Então, te digo, se você acha que o cristianismo não envolve sofrimento, é novo nele. Se não está sofrendo com algo, devo estar sofrendo e, sentado aqui, deve estar sofrendo. Não somos cristãos. Se você não está sofrendo, não é bom cristão. Você não é cristão, mesmo que não seja. Você não é razoável. Você não entendeu suas obrigações e talvez queira estar no ministério. Mais tarde você verá que essa é a principal coisa que o preocupa. Sim, uma garota, mas você não pode ficar com uma pessoa só. Sim. Quando você termina com seu marido e conhece uma pessoa poderosa, você começa a manter distância para começar a removê-la. Estou removendo-o agora. O que estou dizendo parece fantástico para você. Estou falando de gostos. Outra coisa que podemos ter é que esses são os nossos órgãos. Estou falando do corpo. Este corpo é muito, e eu posso. Não quero dizer de alguma forma porque Deus criou isso, mas é bem complexo. Um bom ninja. Sim, o ânus. Você tem que ter cuidado com o ânus. Você tem que ter cuidado com os aus. Você tem que ter cuidado com os enus. Você tem que ter cuidado com outros garotos. Sim, outros. Outros meninos. Não tem mais graça. Costumava ser engraçado. Era algo remoto e improvável. Agora, presidentes de países lutam para que isso seja aceito como casamento. Não tem mais graça e está se espalhando pelo país. É como um vírus. Assim que você mexe no seu ânus, assim que você toca no seu ânus, você pode se contaminar e isso pode ser bem sério. É como se você não tomar cuidado, nunca vai se recuperar disso até morrer. Sim. Não brinque com isso. Não brinque com o seu corpo de jeito nenhum. Estou te dizendo, é uma carne de um jeito diferente. Se você não decidir que tem que haver sofrimento, você não entendeu o cristianismo nesse nível. Você pensaria, sou só mais um ou dois. Existe outro nível. Você vai se casar. Quando você casar, você vai ver. Assim que casar, parecerá que vivem juntos há anos. Isso acontece porque Deus criou homem e mulher estarem juntos. Então não é nada incomum. Assim que você percebe, é ainda mais normal para você viver com um homem. Se você é uma garota, ou viver, é como se fosse a coisa mais normal. Porque macho e fêmea foram criados pagãos. Fomos criados para estarmos juntos e vivermos juntos. Macho e fêmea. Esse é o ambiente mais natural para um ser humano.
Não que meninos com meninos ou meninas com meninas seja mais natural. Tipo, você convive com um homem ou convive com uma mulher. É muito normal. Assim que você entra nisso, é como se todos nós estivéssemos aqui há muito tempo. Mas você acabou de começar. Mas é como se fosse o seu destino eterno. Se você é uma garota, viver com um homem. E se você é um garoto, viver com uma mulher. Sim, então o mistério e a atração especial vão sumir como vapor. Aí outras coisas aparecem. Eu preciso da minha masturbação. Preciso da minha pornografia, do meu ânus, das minhas outras garotas e dos meus outros garotos. Eu preciso disso. Tipo, todas essas coisas vão começar a aparecer porque agora você entrou em um ambiente normal. O que é normal para você? Então, estou dizendo isso para dizer que você tem que lutar agora, sofrer agora. Sim. Se eu pego o meu celular, nunca me ocorreu antes olhar pornografia. Não que eu não queira ver tudo isso. Se eu ver, vou dizer, ei, é normal sentir vontade de ver isso. Como você chama, você também quer ver. O corpo é normal. Mas, quando eu estava crescendo, com uns 20 anos, não existia celular. Não existia internet. Isso foi criado recentemente. Então a gente nunca usou o celular. Procurar internet é incomum para mim. Você é normal. Isso inundou a vida de vocês. Por que digo isso? Pessoas no campo missionário e pastores estão lutando. Mulheres na igreja não conseguem, mas estão acostumadas que toda garota com quem falam. Eu tenho que fazer alguma coisa. Sim, um cara disse, 7 dias e eu estive aqui embaixo. Estou atrasado. Então agora é sua obrigação sofrer com a sua carne. Segure sua carne. Segurem-se, irmãos. Fechem no zíper e segurem firme. Deixem o sentimento morrer. Vá fazer xixi e isso vai liberar o que tiver que sair. Aprenda a olhar. Sim. TS 4h04. O que diz? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Cada um de vocês deve saber como possuir o seu vaso ou seu corpo em santificação e honra. Todo mundo deveria saber como fazer isso sozinho. Tipo, como você pode se manter de pé, sem cair? É uma habilidade personalizada. É uma jornada personalizada. Um irmão tentava ajudá-lo a largar a masturbação. Ele disse, pelo menos 2 vezes ao dia, de manhã e à noite, não importa o que aconteça. Mas eu faço isso há anos, e eles se casam e continuam. Você faz sexo com sua esposa, mas também tem que se masturbar. Isso faz parte da sua vida. Você não consegue parar. Então você precisa aprender como secar o corpo da sopa de tebou, o sabor que te atrai tanto. Quando vejo eles vendendo banui, seja lá o que for, não sei onde vendem, nem como comer. Não parece apetitoso, parece nojento. Pode ser o seu favorito. Desculpa, me perdoe. Não estou querendo falar mal da sua comida, mas só quero que você saiba que, porque me foi emprestado, isso não me parece bonito. Irmão, alguns de vocês estão acostumados com garotas que vêm e empinam o peito, com batom vermelho e usando roupas apertadas. Vários tipos como acostumados. Para você,
Isso é bonito. Mas tem muita gente que acha isso muito bonito. É um tanto desanimador eu dizer que é mais um banquete quando o quiabo é muito ofensivo para alguns, mas para outros é a coisa mais deliciosa que existe. Quando você vê o realista ficar com alguns seios chegando ao silêncio. Final do voval. É por causa do que você vem experimentando e sentindo o gosto disso. Então ouça. Não há outra maneira de entrar em serviço razoável senão por meio do sacrifício, ou, em outras palavras, se preferir, é sofrimento. Me desculpe. Me desculpe. Se você é uma garota e está acostumada a abraçar, todo mundo te abraça enquanto dorme. Não tem outro jeito a não ser simplesmente parar com isso. Então, Beth, como parar? Última vez, fui até esse homem com grande porto. Sentei no Toyota Corolla. A gente foi a algum lugar, algo aconteceu. Enfim, naquela vez outro homem veio me buscar em Vateroli e eu segui até onde ele disse. Fomos para a casa dele e, acredite, aconteceu. E aí aconteceu de novo alguma coisa. Me desculpe. E depois, quando voltei para casa, bispo, como eu posso parar com isso? Porque as pessoas simplesmente me pegam. Elas me pegam na beira da estrada. Elas estão me dando carona. Como faz, doutor? Pare. 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 Não existe outro jeito. ninguém pode sofrer por você. Você tem que sofrer por si mesmo. Sim. Quando eu estava em um relacionamento, eu estava pegando fogo. Do que você está falando, Beninho? Quem quiser saber sobre bem, me procure depois do culto. Eu era o chefe dos bombeiros há 4 anos atrás. Quando terminei meu relacionamento, eu estava quase transformado em carvão. Oposto, operando fogo por fogo. Vez após vez visitarei meu amado e voltarei para casa mancando. Vou mancar, mancar, mancar. Para casa, para casa. Assim que chego em casa, pego o sinalizador de incêndio. Yeah. Ninguém pode sofrer por você. Ninguém pode sofrer por você. Se você não quiser sofrer, vai vir outro sofrimento ainda maior, porque os trailers da adolescência, os trailers que você não passou, as provas que você não passou, 19 deles estão vindo para se somar ao lado conjugal, para que você faça as provas conjugais com esses também. Então, os problemas conjugais mais aqueles da juventude que você não superou foram transferidos para a fase conjugal. Sim, então você vê pessoas hoje lutando como se fossem adolescentes no casamento. Sim, lutando porque é o trailer.
O primeiro sofrimento, eles não passaram por ele para secar o corpo. O sofrimento é uma parte fundamental de seguir a Cristo. Sim, uma parte muito, muito importante. H, você ainda está aí? Você não passou e quer casar. Os trailers, que antes estavam distantes, estão agora, neste exato momento, te seguindo de perto, acompanhando cada um dos seus movimentos com uma persistência notável. Jesus disse algo que eu realmente achei maravilhoso. Ele então enviou Pedro e João, dizendo: Vinde e preparai-nos a Páscoa, para que nós a comamos. ILT Sbreak-Time igual 0.5S FGT. Amém. Ide preparai a Páscoa, para que a comamos. Amém. Agora, e foram e encontraram, como lhes havia dito em Lucas 19, versículo 14, quando chegou a hora, ele sentou-se com os 12 apóstolos, e ele lhes disse com desejo. Versículo 15. Eu desejei, não é? Com desejo. Desejei comer esta Páscoa convosco antes de sofrer. Antes que eu sofra. É como se eu tivesse pregado, ensinado, viajado, curado, feito coisas. Agora tenho que fazer uma coisa. Eu só tenho que vivenciar o sofrimento. Eu só tenho que vivenciar o sofrimento. Então ele disse, com desejo, tenho de comer esta Páscoa antes de sofrer. Amanhã vou. O próximo projeto é sofrer. Sim, com um desejo muito grande e sincero. Desejei comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. É só isso que eu vou fazer. A partir de quinta-feira, eu só vou. Sem mais pregação. Não vou pregar, nem ministrar, nem nada. Só pessoalmente para experimentar o sofrimento. Eu vou sofrer antes de sofrer. Não antes. Antes de começar esse projeto. Antes de fazer, antes de sofrer. É, antes de eu sofrer. Cristianismo é algo que ninguém pode te dar. Ninguém pode impor as mãos e transferir sofrimento. Você mesmo é que tem que sofrer. Se você tiver que deixar aquilo para lá, deixar para lá e chorar, chorar até acabar o choro e pronto. Pronto, terminei. Eu sofri. Um coração partido. Passe para a próxima etapa e você está seguindo em frente. É isso. O que é que você tem que experimentar então? Você precisa passar por isso. E saiba que parte do cristianismo é simplesmente experimentar algo chamado sofrimento. Nós desejamos, eu desejei comer essa Páscoa antes de sofrer. Eu só vou passar por algumas coisas ruins. Eu tenho que passar por essa sequência de experiências ruins e simplesmente existir nisso sem conquistar nada. Eu não preciso conquistar nada, nem ver ninguém, nem convocar nenhuma reunião, nem pregar em lugar nenhum, nem ministrar. Só preciso ficar lá e esperar tudo terminar. Então terei feito a obra de Deus. Sim, faz parte de Filipenses. Acho que 1:21 também diz isso. Fomos chamados não só para crer nele, mas também para sofrer. Fomos chamados. Também é um chamado para sofrer. Não apenas crer, mas também sofrer. Sim,
Ninguém pode fazer isso. Não, este não. Outros filipenses em algum lugar foram chamados não apenas a crer, mas também a sofrer. Fomos chamados não apenas a crer, mas também a sofrer. Encontre essa escritura. Coloque-o. Quem é o cara na tela? Cara, muito lento. 29, 29, sim. Filipenses 1, 29. Fui chamado não só para crer nele, mas também para hashtag sinto vontade de colocar no meu ânus, mas não vou. Vou apertar bem o meu ânus. Tenho que segurar firme. Sinto vontade de ter uma garota. Não, tudo bem. Vou experimentar a necessidade. E eu experimentei que ela não é suprida. Vou precisar de conforto de um homem para me confortar e dizer: Querida, minha querida, eu realmente preciso muito de você aqui esta noite. Bebê. Quero sentir meus braços ao seu redor, você queria. Querida, estou indo te buscar. não ligue para ele. Sim, ele veio até a casa. Eu não sabia. Quando ele chegou, disse que eu iria me sentar. Não ia mais. Ele veio sentar ao meu lado. Eu disse, não sente ao meu lado. Mas ele continuou sentado ao meu lado. E ele estava me tocando. Eu disse, eu não gosto disso. Mas ele continuou, eu não gosto disso. Eu disse pra ele que eu não gosto. Mas ele continuou. Eu não sei por que ele estava fazendo isso. E no final aconteceu. Olha, ninguém pode sofrer por você. Diga à pessoa sentada ao seu lado. A razão pela qual você não está rindo é porque isso se aplica a você. Você sabe? Você sabe. Estamos errados. Vida de... Meus amigos do It's My Home Arts. Sim, minha colega de quarto. Quando os amigos dos meus colegas de quarto vêm, isso acontece. Eu disse que não gosto. Não gosto. Não sou assim. Eu não quero isso. Mas quando eles vêm, ficam tentando me impor as coisas deles. Eu disse que não gosto disso. Estou no primeiro laboratório. Ninguém pode sofrer por você. Ninguém pode sofrer por você. Ninguém sofre por você, você sofre.
Você tem que sofrer. E se você se casar e houver sofrimento no seu casamento, ninguém pode aguentar esse espírito. Você tem que sofrer. Não venha contar para o bispo. Eu não aguento mais. Você não pode aceitar isso. Estou entendendo tudo isso. Quer dizer, eu me casei com uma ARL. O que você, bispo, como você chamou isso? O Liagol L ou RL? Algo. Receptor de Little. Aconteceu comigo. Loja falsa. Não aguento mais isso. Não aguento mais isso. Bispo, os três vocês estão pregando isso. Parece que é uma coisa engraçada. Percebi que pensamos que você estava brincando sobre você. Você não contou. Você não está brincando. Eu sempre te disse que não estava brincando. Eu não disse isso. Eu não disse que as coisas eram sérias. Eu não te falei. Não tem brincadeira. Às vezes eu paro o pregador e te falo que são todas coisas reais. Mas acho que você não deixou o interesse explícito. Quero dizer, algo que a gente pudesse realmente entender de forma implícita e explícita. Você sabe o que está dizendo? Você se prepara. É muito real. Posso ter a oportunidade de falar pessoalmente com as primeiras pessoas? Porque eu acho que eles não entendem que o que você está dizendo é muito raro. É muito raro. Bem, esconda-se. Então, cristãos, vocês têm uma obrigação porque seu futuro depende disso. Você quer que eu ligue e explique? Irmã, sinto muito por isso. Você vai ter que decidir, porque ele pede para o irmão, seja lá com quem você casou, ele não consegue manter. Então você só tem que aceitar. Ele vai, ele vem, vai. Cal vai. Talvez às vezes você pegue HIV, às vezes hepatite B, às vezes sífilis, gonorreia, não sei, mas tanto faz. Temos tratamento para cada um quando ele vai e volta. Então só aguente isso. Caso contrário, você perde seu marido. Alguém vai ficar com ele, porque assim que ele sair, você casa com outra pessoa e vai estar em casa com a nova esposa. Assim, vai ter outra mulher pronta para recebê-lo completamente, com todas as secreções dele. Ela diz, sem problema. Prefiro ficar com ele. Amo e é legal. Você sabe que eu gosto dele. Diga para sua vizinha que agora eu vou ser razoável. Agora, por que razoável? Porque Jesus sofreu. Tipo, ele realmente não aproveitou o tempo dele na terra. Ele realmente não aproveitou. Eu não quero ir para o campo missionário onde vou sofrer. Eu não quero ficar com nenhum missionário. O que eu quero é meu marido trabalhando no Ecoam, marido trabalhando no Merchant Bank e outros. Tem um novo tipo de Mergana International. Eu quero que meu marido trabalhe lá. Eu não consigo entender o que é Serra Leoa, o que é isso e o que mais. Então, tá vendo? Você não é um cristão razoável. Cristo veio até nós. Você não consegue ir para a Serra Leoa. Você não consegue ir para o norte de Gana. Sim, nossos irmãos de outra religião estão em todo lugar. A gente construiu uma igreja, sabe? Eles construíram uma das coisas deles do lado. Todos lado a lado, pescoço a pescoço. Nós fomos e construímos um prédio lá. Eles construíram lá. Construir. Sim, lado a lado, em todos os lugares. É como se esta terra não fosse para cristãos. Não queremos ir por aí. Temos ministros e pessoas fracas indo aos lugares. Quem vai lá? Porque nós não somos tão irracionais. É como se o mundo fosse ser entregue aos demônios. Somos tão irracionais como cristãos. Se pergunta. Aí, indo para casa. Seja razoável. Não sofre agora. Isso te acompanhará a vida toda. Quantos vão secar? O que você vai secar? Quantos decidiram uma ou duas coisas para cá? Levante a mão se você decidiu. Não pense que vou perguntar o que é. Apenas levante a mão se você decidiu. Que tal esse lado? Deste lado? Uau, ok. Perguntar sem problema. Depois, para ser considerado um verdadeiro cristão, é preciso ter certas obrigações e responsabilidades importantes de se tornar um professor ou instrutor. Sim,
É realmente uma obrigação que você tenha se tornado um professor da palavra de Deus. Agora diz que, quando chegar o tempo em que devíeis ser mestres, ainda tereis necessidade de que se vos ensine outra vez quais sejam os princípios elementares dos oráculos de Deus. Hebreus 5, versículo 12. E tornei-me tal que necessito de leite, e não de leite forte, carne forte. Hebreus 5,12 receba 10 aitedes. Hebreus 5,12. Há um tempo, quando o tempo chegou, vocês devem ser professores. Como um dever. É como algo que você deveria ter feito. Veja, agora você ainda precisa ser ensinado. A igreja está cheia de cristãos que não estão cumprindo a obrigação, o dever de serem professores educados, mas sim permanecendo como pequenos bebês que precisam ser ensinados o tempo todo. Sim. Sabe, chega um momento no cristianismo em que sua obrigação é ensinar aos outros o que você aprendeu. E isso é um dever. E chega um momento em que não se trata de receber, não se trata de ouvir, não se trata de escutar, mas sim de dar, de compartilhar de tudo aquilo que Deus te deu. Por que você acha que eu vim para a igreja do primeiro amor? Para estar pregando para vocês o tempo todo, conversando com vocês, compartilhando com vocês, cuidando de vocês, amando vocês. Porque vai chegar um momento em que será sua obrigação sair por aí e compartilhar e ensinar tudo o que está sendo ensinado a você. É seu dever. Você está em dívida com as pessoas que não sabem o que você sabe. Mesmo aqui, acampamento. Pense na quantidade de acampamentos tivemos, a quantidade de acampamentos tivemos. É sua obrigação levantar e tornar professor alguém que alimenta. Veja, alguém me perguntou, você quer que todo mundo seja pastor? Escute, olhe para o versículo ali, leia, pois, pelo tempo, já devíeis ser mestres. Vocês precisam que alguém volte a ensinar vocês. Que são os primeiros princípios dos oráculos de Deus e se tornaram como aqueles que precisam de leite e não de alimento sólido. Chega um momento em que você deveria ser um professor. Você deveria ser ensinando, mas está lutando contra a pornografia. Você deveria ser, mas você está lutando com isso. Se você está lutando com fornicação, você não pode ser pastor. Muitos membros das igrejas cristãs são mulheres. Ah, sim, as mulheres acreditam primeiro. Elas se entregam primeiro. Sua igreja vai começar. Mais mulheres vão começar a aparecer. Você não consegue se controlar. Você vai direto para isso. E os membros da igreja são cheios de amor e admiração pelo pastor. Eles amam seus pastores. As mulheres amam seus pastores. Sim, muitas mulheres já sentiram isso. O pastor é como um herói para elas. É como um pai. É como uma pessoa maravilhosa para elas. Se você se deixa levar por amor e admiração e dorme com quem te mostra um pouco disso, meu irmão, você não pode ser professor. Não pode ser professor se não for um cristão sensato e não tiver sofrido. Sem sofrimento, não pode ensinar. Porque todo mundo que você ensina, você quer dormir com essa pessoa. E elas vão aparecer na igreja. Temos tantas garotas bonitas, hoje em dia, tem tanto cabelo disponível. Todo mundo que é até mais ou menos bonito agora ficou 80% bonito. Verdade ou não, era para você ser um professor, mas você ainda está lutando com o seu perdão. Falta de perdão. Meninas,
Vocês não se desapegam. Isso as afeta, deixando-as amarguradas e pensativas. Ei, garota SM como você. Você deixou pessoas morrerem sem perdão. Elas morreram antes de você conversar com elas. Era para você ser professora, mas você está lutando com coisas básicas do cristianismo. Isso não é uma boa ideia. Isso não é uma boa ideia. Você precisa decidir que a minha obrigação está em um ponto de dar. E esse momento chegou. Chegou a hora de dar. Chegou a hora de se unir. Cada um de vocês deveria saber que pode ensinar. Você tem que ser. Você já foi muito ensinado. Você já foi muito ensinado. Cara, você tem que ensinar alguma coisa. Pense em todas as mensagens que você tem ouvido. Mensagem atrás de mensagem. Você teve todo o Macane, todo o podcast Pomano, reuniões de acampamento Sunday Seven. Pay, serviços de sabedoria especialmente feitos para você. Não está na hora de você ser quem ensina? E por que ainda precisamos ficar te mimando, te confortando, enxugando suas lágrimas, lutando com certas coisas pelas quais você não está disposto a sofrer? Você não está preparado para sofrer. É por isso que falamos sobre amados na igreja. Uma das formas de lutar contra a carne, quando digo isole 4, mantenha seu corpo. Todos deveriam saber como possuir o próprio corpo. Lutar carne, relacionamentos abertos. Relacionamento aberto, esse é meu amado. É recíproco. Tipo, é como se uma coisa aberta fosse uma das lutadoras dessas coisas. Depois aberto, seca. Estamos abertos. Meu amado. Ela tem um amado. Uau, ele foi visitar sua amada. Uau, em oposição a... para onde ele está indo? Não sei. Ele não está por aqui há algum tempo. Eu o vi de manhã, mas não o vi mais. Eu o vi ontem. Sim, ela não veio ontem à noite. Não sei, mas vou ligar. Vou mandar o WhatsApp para eles. Então, um relacionamento aberto. Seca, seca, seca. Seca todas essas coisas malignas quando você introduz este bizarro conceito. Papai, eu quero me casar com essa garota. Ela se chama Wilhelmina. Uau! Você quer se casar com ela? Papai, eu quero me casar com esse irmão. Realmente? Olá, moça. Qual é o seu nome? Minha vizinha é Mabel. Mabel, olá. De onde você vem, Mabel? Eu venho da Tanzânia. Você quer se casar com ele? Seu irmão, uau! E imediatamente está aberto. É uma das maneiras de matar todas as coisas ruins. Alguns de vocês, suas fornicações e assim por diante. Lembrar, estava tudo quieto. Ninguém sabia, não é? Quando você saiu, você limpou os lábios como se ele não tivesse feito nada. Sim. Diga ao seu vizinho que você não está rindo porque é você.
Você está ouvindo? Tudo bem. Então eu estou ensinando vocês para que se tornem professores. Cada um de vocês, todos vocês vão se tornar professores, pregadores, explicadores de coisas. Sim. Você sabia que mesmo quando as pessoas terminam o vazio, elas vão para a universidade, certo? Às vezes, eles nem vão para a universidade e acabam virando professores, né? Você fica se perguntando o que eles estão ensinando, mas eles se tornam professores. Pessoas que não conseguiram ir para a universidade acabam virando professores de quem está fazendo o vazio. Não é verdade? Todo tipo de gente é professor, quanto mais vocês, que têm recebido a palavra dia e noite. Vocês precisam se tornar pastores. Sim, vocês deveriam. Não é questão de ser chamado. Você deveria. Você deveria ler para o momento em que for necessário. Algumas pessoas vão ter filhos com necessidades especiais, que talvez não falem ou talvez não andem, como uma parábola para você entender como é quando. No tempo em que você deveria andar, você não andou. No tempo em que você deveria falar, você não falou. Aqui está o seu filho que não fala. Receba ou receba-a para que isso seja um sinal para você e você entenda. Como é quando Deus espera que você se levante e fale, mas você não fala? Deus vai te mostrar isso em uma criança. Veja essa criança que não fala. Esse é você. Você não pregaria. Você não falaria se eu não pregasse, se eu não ensinasse. Olhe ao redor. Todo o ministério acabou. Não se chama nada. E eu estarei lá coletando elogios dos homens como um homem decente de princípios. Doutor Mills. Serei cirurgião, sei lá, médico, algo assim, isso e aquilo. As pessoas dirão, ó, doutor Mills. Uau, todas as pessoas. Eu não falaria com elas. Você não sabe o que é para seu pai no céu ser pai. É uma criança que não quer falar. Você guardou tudo. Deus disse, ok, tenha um filho que não fale. Para que você sinta a dor do que é te trazer esperança. Meu filho, espero celebrar meu filho. Espero poder me alegrar e me alegrar ainda mais. E aqui está meu filho que não quer falar. Uau! Espero que não seja você. Eu disse que espero que não seja você. Eu disse que espero que não seja você. Em nome de Jesus, uma criança que nunca falou. Doutor, um homem que nunca se levantou. Pregou, ensinou, saiu, importou ninguém. Deus vai te dar algo cuidar. Já que não cuidou do povo dele, ele vai te dar uma criança com necessidades especiais cuidar. Para que você fique com um peso enorme, você ver peso. Quisemos fardo. Então aqui está o peso, sinta ele. Ele disse, por que você derramou o sangue dos meus santos? Eu vou te dar sangue para beber. Normalmente, o seu castigo está relacionado a alguma coisa. Agora é assustador. Eu disse que é assustador. É assustador ser alguém de quem se espera que ensine. Você não ensina agora. Eu estou esperando que você ensine. Deus está esperando que você ensine. Deixe de lado esses problemas de primeiro ano, de adolescente que te fazem sofrer
e vá direto ao trabalho. Diga: agora é minha vez de sofrer. Aguente firme até tudo passar. Continue, faça a obra de Deus. Não pare até ter feito o suficiente. Amém. Levantem-se todos, por favor, e fiquem de pé. Todos, sem exceção, levantem a mão com sinceridade e peçam a Deus, nosso Criador, a graça e a força necessárias para cumprir plenamente com todas as suas obrigações e responsabilidades diárias. exato momento. Estamos aqui, unidos em oração fervorosa. Amém. Acho que a situação está ficando bastante séria agora e precisamos de toda a nossa atenção e devoção, com toda a nossa devoção e foco. Podemos sentir que está ficando sério? Sim. Não é brincadeira.
Porque você viu que muito investimento foi feito para você estar aqui. Não é brincadeira e Deus está dizendo que você tem algo a ensinar. Você vê, sim, você tem algo a ensinar a alguém. Eu estava perguntando para alguém que já tinha participado de 6 acampamentos, entende? E às vezes eu acho que não temos a consciência de que temos alguma obrigação, entende? Em vez disso, sentimos que temos o direito de ter acampamentos como os que Bishop nos deve. Por exemplo, se depois de 4 meses não houver acampamento, significa que o bispo também não está pastoreando. Mas como um bom pastor, ele deve ter vindo conosco. Ele tem a obrigação de nos ensinar. Mas você pode ver que as coisas estão mudando agora que você também está. Por quê? Por exemplo, quando chega o momento em que você deveria ser um professor. Agora, quando é esse momento? Vamos nos perguntar quando é a hora de ser um professor. A hora de ser um professor é quando você já foi ensinado. Por que ele diz isso? E você precisa que alguém te ensine de novo. Então agora nós vamos te ensinar. É o fato de você ser ensinado que determina que você deve ser um professor. Então, por que você não ensinou? Nós vamos te ensinar de novo. Então, sempre que você sentar com uma caneta, um papel e um iPad e estiver recebendo ensinamentos, eu te digo com toda certeza e convicção, você precisa ensinar alguém. Você precisa ensinar alguém. Não está escrito para quando, para o tempo em que você deveria ser um reverendo ou bispo, mas sim para quando professor. Então, vamos orar para que o Senhor nos dê esse senso de responsabilidade. É isso aí. Você precisa encontrar alguém, organizar o seu grupo. Não fique esperando o LPKDL ou o LPulu organizar e juntar umas 12 pessoas e te colocar como líder sobre elas. Não, não, não. É para quando você deveria ser um ancião. Você deveria ser um professor. Então queremos levantar as mãos e pedir ao Senhor nos dê essa graça. Essa graça para ensinar. Ensinar. Senhor, me dá a graça de ensinar, Em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma pausa de 5 minutos e depois voltamos. Então, circulem pela área por 5 minutos e depois voltamos. Deus abençoe.